Olá, meu nome é Maria Eduarda Welter. E eu sou Caroline Guarnieri. E esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a série Fate, inspirada na saga Winx. A série Fate é baseada no desenho O Clube das Winx, que é um desenho dos anos 2000 e que conta a história da Bloom, que é uma garota com superpoderes mágicos que viaja para a escola de fadas Alfia para aperfeiçoar suas habilidades. Na escola, ela conhece as fadas que vão ser suas melhores amigas, a Stella, Flora, Musa, Layla e Tecna, e juntas elas usam seus poderes para salvar o universo. Na série Fate, algumas coisas mudam e tá causando um pouco de polêmica, assim, algumas coisas que mudaram muito em relação ao desenho. Por exemplo, a falta de duas personagens que eram muito queridas pelo público, que são a Flora e a Tecna. A Flora, ela tem um gancho ali com a personagem Terra, que foi introduzida agora na série. Já no primeiro episódio, no início, a Terra fala que ela tem uma prima chamada Flora, mas a Tecna não tem nenhuma menção a ela, o que leva o público a acreditar que mesmo em uma próxima temporada, a Tecna não vai ser introduzida na série. Outro personagem muito querido que faltou na série foi o Brandon, que era um especialista, melhor amigo do Sky, como se fosse o fiel escudeiro dele, já que o Sky era o príncipe de Heraklion. E a falta do Brandon na série acabou causando uma certa rivalidade feminina, porque no desenho o Sky namorava com a Bloom e o Brandon com a Stella. E na série, a Stella era ex-namorada do Sky, então isso acabou criando uma certa rivalidade entre a Bloom e a Stella, e até mesmo entre a Stella e a antiga colega de quarto dela, que eles explicam posteriormente na série. Isso acabou sendo um ponto um tanto ruim que surgiu desnecessariamente por causa da falta do personagem Brandon. E outras personagens que não existem na adaptação são as bruxas Trix, que são a Ice, a Darcy e a Stormy, que são bruxas que tinham um parentesco direto com as três bruxas ancestrais no universo do desenho das Winx. Essas três personagens são meio que condensadas na Beatrix, que é uma fada que desde o início tu fica meio sem saber se ela é do bem, se ela é do mal, qual que é a dela. E é muito legal que, se tu for desconstruir, isso eu li, não sei se eles fizeram propositalmente, mas é um gancho muito massa, que se tu desconstruir o nome da Beatrix, fica Beatrix, seja uma Trix. Eu achei incrível, achei um negócio muito chique que fizeram propositalmente ou não. Eu acho que isso foi proposital, sim, porque existem várias referências na série a aspectos do desenho, e essa referência em si seria uma coisa realmente muito genial, muito, muito esperta, então eu acredito que eles tenham feito de propósito para dar esse charme, assim, já que eles retiraram essas personagens. E outra coisa que muda bastante em relação ao desenho é que o desenho, né, claro, ele é uma obra infantil, e a série, ela procura um público um pouco mais velho, então por isso ela traz um tom mais sombrio, um pouco mais adulto, tem um certo suspense, algumas cenas que até causam assim, um pouco de medo, um pouco de susto no espectador. E isso foi uma tática deles também para amadurecer um pouco o conteúdo para esse público mais velho. Outra coisa que mudou bastante foi a construção das escolas. No desenho, eram 3 escolas separadas que ficavam na mesma cidade, que era Magix, e agora as escolas meio que são juntas. E a Torre Nebulosa, que era a escola das bruxas, ela não existe. Então tem só a escola das fadas e dos especialistas, que fica tudo junto em Alfia. Agora, então, a gente vai tratar de alguns pontos que geraram polêmica na série e que a maioria do público considerou uma coisa ruim. Uma dessas coisas é que nós não conhecemos a fundo a maioria dos personagens. A gente tem ali a introdução da Bloom, a gente sabe bastante sobre ela, a série gira em torno dela se conhecer até, e a gente sabe bastante da Stella, porque ela tem um protagonismo ali no universo da série, porque a mãe dela é a rainha de Solária, então ela tem esse papel mais importante, assim, a gente sabe mais dela. E a Musa a gente conhece um pouco no finzinho, assim, e ela tem uma história muito massa, então se talvez tivesse sido introduzido antes, a gente conseguiria saber um pouquinho mais.
E as outras personagens não. É uma coisa super básica, assim, tipo, a gente sabe o nome delas, a gente sabe o poder delas e mais nada. A gente não sabe da onde elas vêm, quais são as histórias familiares dela. É uma coisa que ficou super rasa e que eles podiam ter tratado muito melhor. Pois é, isso fez com que a personagem da Aisha, por exemplo, ela ficasse, assim, quase que insuportável até o final da série. Ela fez várias atitudes que traíram as amizades dela, né? Só que a gente não consegue entender muito bem tudo que se passa por dentro dela que faz ela tomar essas decisões. Então acaba que essa falta de profundidade que deram para a personagem fez com que a gente se viesse contra ela de uma certa forma, né? Então acabou prejudicando bastante o desenvolvimento dela. E outra pessoa que ficou bem reduzida a um aspecto foi a própria Tara, porque ela fala bastante sobre gordofobia e como ela se sente com o próprio corpo na escola e tudo mais, as pessoas tratando ela mal por isso. Só que acabou que foi como se fosse o único traço de personalidade dela. Ela basicamente gira em torno dessa questão da imagem dela, do corpo dela. E falta muito um protagonismo maior dela, uma vontade dela fazer as coisas por ela mesma e ela se impor. E só no final a gente consegue enxergar que ela tá crescendo, ela tá se impondo em relação a vários acontecimentos no entorno dela. Mas pela maior parte da série, ela fica realmente assim, quase que no papel de vítima o tempo todo. E a gente não acha que isso seja uma visão muito positiva para colocar na, na personagem dela com essa história dela. E outra pessoa que acaba sendo bem fácil de desgostar é o Raven, o melhor amigo do Sky, porque ele trata as pessoas todas muito mal. Ele é realmente um personagem bem desagradável, assim, ele pratica muito bullying e tudo mais. E a gente não sabe se ele tem uma história por trás, algum tipo de trauma ou alguma decepção que fez com que ele se tornasse assim, ou pelo menos parcialmente assim. E eles não terem explorado isso também fez com que a gente odiasse o Riven sem poder julgar se ele realmente tinha uma motivação, sabe? Então, eu acredito que se eles tivessem feito 10 episódios ao invés de 6 e espalhado a história nesses 10 episódios, teria mais espaço para explorar os personagens que faltaram um pouco de profundidade. Outro personagem que poderia ter sido explorado muito mais é o Dane, que ele não existe no desenho das Winx. E quando ele é introduzido na série, eu achei muito legal que já no início a gente percebe que ele é LGBT. Então poderia ter uma construção muito melhor do personagem dele, mas ele acaba também se limitando a sofrer bullying por, por ser LGBT e a gente não sabe da onde ele vem, qual a história dele, e essa construção dele, ela é super limitada, e no fim ele acaba virando um personagem, assim, que trata muito mal os outros, e a personalidade dele se vira totalmente, e acaba que ele fica com uma imagem muito ruim, assim, sendo que eles poderiam ter explorado ele super bem no enredo. Mas enfim, é realmente o que tu falou que podia ter sido arrumado se tivesse alguns episódios a mais. Pois é, eu acho que esses dois personagens, principalmente, eles trazem um ponto muito interessante e importante de abordar sobre bullying, preconceitos, vários tipos de preconceitos, mas acabou que a série fez com que esse fossem quase que os únicos traços de personalidade deles, né? Então acaba não sendo uma coisa empoderadora, acaba de certa forma reforçando esses estereótipos, né? Então se eles tivessem fortalecido esses personagens, eu acho que teria sido muito mais positivo e proveitoso. Sim. E outra coisa que eles poderiam ter feito uma construção muito melhor, que tinha esse espaço aberto para diálogo, é da construção emocional dos especialistas, porque isso ficou muito ilimitado e ficou como se os especialistas fossem destinados a vou seguir ordem, eu sou do exército dos especialistas e é só isso que eu tenho que fazer. Eles ficam meio bitolados com essas coisas de ordens e de disciplina e luta, e eles acabam virando meio que soldadinhos de chumbo, sabe? Eles não têm uma parte emocional muito bem construída. Isso aparece bastante, a gente consegue ver no próprio Sky, porque mais pro final da série ele começa a se abrir mais, ele se abre bastante com a Bloom, conta coisas pra ela que ele nunca contou pra ninguém, mas ele tem muita dificuldade de se expressar, né? Ele tenta se abrir, mas não consegue se abrir muito mais que aquilo, justamente porque ele passou a vida inteira vivendo em Alfia e ele
nasceu, cresceu como se fosse realmente um soldado e essa fosse a coisa mais importante da existência dele. Então, a gente vê que isso torna muito difícil a própria relação dele com as próprias emoções, com o próprio passado, os traumas que ele sofreu em relação à família, a perda da família. E a gente vê que isso pesa bastante nele quando o Silva fica doente, porque o Silva, ele é como se fosse um pai para o Sky. Ele criou ele durante a vida inteira e o Silva esconde muito do que ele está passando do Sky, porque ele acredita que ele deva essas informações só para algumas pessoas, por uma questão de ordem mesmo, né? Uma questão de dever. E o Sky, como não seria uma dessas pessoas importantes que precisaria da informação, tudo bem ele ficar de fora, sabe? Sendo que o Silva é como se fosse o pai dele. Então isso mostra bastante essa questão de limitação emocional por parte dos especialistas. Sim. E uma coisa que faltou bastante também foi a ambientação na escola, algumas cenas de estudo para elas evoluírem a magia delas. A Bloom, por exemplo, ela evolui muito rápido. No início, ela chega lá não sabendo controlar a magia dela, ela nem conhecia direito o outro mundo, que é esse lugar onde vivem as fadas, os especialistas, onde tem todo esse universo mágico. Ela não sabia da existência disso. E assim, nesses 6 episódios, a gente vê elas tendo umas 3 lições mágicas. E no último episódio, a Bloom tá lá sabendo super controlar a chama do dragão, que é o efeito, o superpoder dela. Então poderia ter sido muito melhor explorado. E nessa cena em que ela consegue controlar, com certeza, uma coisa que poderia ter acontecido são efeitos especiais melhores. Faltou ali um trato melhor com a Bloom, coitada. Ela ganha umas asinhas assim que não combina. Realmente essa parte ficou assim um pouco difícil de engolir, até porque os efeitos especiais da série, eles são ok até o último episódio, porque eles são bem limitados, assim, eles aparecem em poucos lugares e tudo mais, eles se expressam assim de uma maneira mais delicada, então a gente consegue assim perdoar, sabe? E até uma tática que foi boa que eles fizeram foi eliminar as asas das fadas, né? Eles falam que é porque as fadas não usam mais esse tipo de magia, de asa, isso fez com que eles não precisassem, isso fez com que eles não precisassem fazer esses efeitos especiais, né? Mas lá no final eles resolveram fazer para Bloom e ficou realmente assim, ficou meio ruim, foi uma coisa um pouco decepcionante. Sobre a questão dos estudos, além de ser importante para a história, para mostrar que elas estão aprendendo e tudo mais, também é uma coisa muito legal pro fã, né? Pra gente que tá assistindo, porque são cenas muito divertidas que a gente aprende muito. E lembra muito do que a gente sente assistindo Harry Potter, por exemplo, né? Que a gente adora cenas de Hogwarts, adora cenas que eles ensinam magia. E a série tem uma falta muito grande disso, dessas cenas de escola. As poucas que acontecem são muito legais, mas não são suficientes. Mas nem tudo na série é ruim, então agora a gente vai elencar algumas coisas que nós gostamos da série. E uma delas é a ambientação da escola, que é muito parecida com o que acontece no desenho das Winx. Mesmo eles tendo juntado, como a gente já falou, a escola dos especialistas ali na escola das Winx, por fora a escola é muito parecida. E é uma coisa muito comum do desenho eles botarem uma cena de fora de Alfia e acontece bastante na série, então acho que é um conforto assim para quem assistiu ao desenho e traz essa sensação boa. E outra coisa que ficou bem bacana foi que a direção de arte teve todo um cuidado para não sexualizar as personagens, porque no desenho elas tinham uma transformação assim que eu tava bem curiosa para saber como iam trazer isso para a série, por serem pessoas, enfim. E eles tiveram um cuidado bem bacana que não deixou as personagens sexualizadas, enfim. Achei bem massa. Outra coisa da direção de arte que eu achei super legal foi que eles trouxeram elementos de cada poder para as personagens. Por exemplo, a Bloom, ela sempre tinha roupas parecidas assim com o elemento dela, o fogo. A Isha tinha as tranças com as cores de água. Enfim, tem gente que achou meio brega, mas eu achei bem bacana. Um brega bom. Eu adorei, achei bem fofinho.
pra mim foi, na verdade, um grande fanservice mesmo, porque deixou a gente bem nostálgico em relação ao desenho, porque as roupas do desenho eram muito pautadas nessa questão dos elementos também, né? E eu gostei bastante. Outra coisa muito boa que a gente achou foi a construção da trama, porque eles construíram um mistério, uma relação entre os personagens que fazia com que a gente nunca soubesse em quem a gente deveria confiar, a gente nunca sabia aonde estava a lealdade de cada personagem e quem estava trabalhando junto, quem era do bem, quem era do mal. Então acaba que cada episódio tem uma revelação diferente e tu fica, de certa forma, cada vez mais confuso, né? Tu não sabe em quem tu tem que acreditar. E esse confuso é muito legal, porque te dá vontade de continuar assistindo e de ir até o final para descobrir o que realmente estava acontecendo. E esse mistério foi bem construído e não teve grandes furos de roteiro, então foi uma coisa bem que no final ficou bem redondinha e que se sustentou bastante essa questão toda do enredo. Então a gente acredita que isso foi um ponto muito positivo da série. Sim. Outra coisa importante do roteiro é que eles fazem um aprofundamento na questão da Bloom, que é bem importante. Eles fazem uma construção do conflito emocional dela, uma coisa bastante profunda, dessa busca dela por identidade, por saber quem ela é, quem são os pais dela. Eu achei que foi uma construção muito boa que fizeram em torno da história da Bloom. E mesmo ela não sendo uma personagem muito gostável, assim, a gente acaba se encaixando nessa história, querendo saber mais junto com ela. E mesmo nessas impulsividades dela de não pensar muito bem no que as atitudes dela vão trazer, a gente quer que ela faça, porque a gente também quer saber de onde ela vem, qual é a verdade dela. Uma coisa que também é massa é que o Sky, ele namorava a Stella anteriormente, né, na série, e tem um espaço entre a relação dele com a Stella e a relação dele com a Bloom. Eles poderiam ter sido super babacas, assim, e a Bloom chegou na escola, o Sky se apaixonou por ela, uhul, casal novo. E não, essa construção ela vai sendo bem lenta, assim, e tem o término da relação dele com a Stella e o início da relação dele com a Bloom, sabe? Eu achei que eles tiveram bastante cuidado nisso. Pois é, acabou sendo uma construção de casal muito mais madura, né? Muito mais respeitosa também. E isso é uma coisa que eu acho que eles acertaram bastante na série, que foi eles fizeram construções de casais muito maduras. Um outro casal que é muito bom, que acho que é meu preferido, é o Sam e a Musa. A Musa, por ser uma fada da mente, ela consegue sentir as emoções de todas as pessoas em volta dela. E ela mesmo fala que isso é uma coisa que sobrecarrega muito ela. Ela, por exemplo, ela se sente muito mal em espaços lotados de gente e com pessoas sentindo sentimentos muito fortes perto dela. E ela encontra no Sam, que é o irmão da Tara, essa paz, essa pessoa que acalma ela, que faz ela se sentir melhor, que, como ela fala, que ela sente que ele é a, a falta do caos, porque tudo que ela sente em volta é uma bagunça e ele traz essa calmaria, essa paz para ela. E, e no final, quando o Sam tá machucado, ela se importa tanto com ele que ela aceita absorver essa dor que ele tá sentindo, que machuca muito ela também, por uma história que ela viveu no passado, que ela revela. E ela aceita fazer isso por ele de tanto que ela se importa com ele. Então a gente consegue ver que eles têm uma relação bem sensível, bem profunda e bem verdadeira, sabe? Eu achei que, por ser uma série, ok que ela é mais adulta do que o desenho, mas ainda é uma série adolescente, para o público jovem adulto. E é muito fácil esse tipo de história trazer casais superficiais que se apaixonam e se juntem por motivos fúteis ou aleatórios. E esse casal específico, na minha opinião, se formou de uma maneira muito bonita, muito real, bem verossímil. Então eu acho que foi um ponto que a série acertou bastante. Outra personagem que vai tendo uma evolução grande na série é a Tara, que no início ficava bastante limitada nessas questões da gordofobia, enfim. E ela vai começando a se impor com o passar dos episódios. Tanto que ali no fim, ela tem um protagonismo bem maior quando ela enfrenta o pai dela e ela quer saber da verdade sobre as lutas que tiveram no passado nesse universo das Wings. E ela ajuda o irmão em um conflito muito grande que ele tem também. Então ela vai tendo esse crescimento bastante bacana, assim, com o passar da série. Pois é,
Inclusive, talvez se eles tivessem feito mais episódios, como a gente comentou no início desse podcast, ela poderia ter evoluído mais cedo, né? Ou evoluído com mais profundidade. Mas já foi muito legal que eles conseguiram colocar isso no final. Eu achei muito importante para realmente tirar ela daquele espiral de só ter características relacionadas à gordofobia. Ela conseguiu se impor e dar um sentido maior para a personagem. Eu acho que isso foi muito importante até pela própria questão da representatividade, né? E outra coisa que eu achei muito massa foi que a própria Bloom, conforme ela vai tentando descobrir o que aconteceu com ela de verdade, com a família dela, quem ela é, de onde ela veio, ela descobre que várias pessoas fizeram coisas muito horríveis no passado e continuam fazendo agora no presente. E ela consegue mostrar pra gente que na vida real as coisas não são esse preto no branco, né? Que a gente muitas vezes julga e acha que é. Então ela traz muito essa ideia de que ela acredita que todas aquelas pessoas fizeram o que elas achavam que era certo. E se isso era realmente certo, ela não consegue julgar, ela não consegue ter certeza, porque eles estavam todos movidos por uma vontade de fazer o bem. Então isso traz um conflito moral muito grande e faz com que a gente se pergunte até que ponto a gente consegue perdoar as pessoas por terem feito coisas erradas, achando que estavam fazendo coisas certas. Então a série traz essa questão que é muito profunda, né, e muito séria para nossa vida real e nos faz pensar bastante através desse conflito da Bloom. Então eu achei bem massa. Sim, e isso se reflete um pouco também na sensibilidade da Dowling, que é a diretora da escola. Ela está envolvida na maioria desses conflitos morais e de julgamento, assim. Ela se julgava muito pelo que ela tinha feito e depois a gente descobre que tem várias versões dessa história. E essa sensibilidade dela vai evoluindo aos poucos, tanto que uma das cenas que acontece mais pro fim da série é uma das que mais me tocou, assim, que ela demonstra uma vulnerabilidade que ela não tinha em todos os outros episódios. Ela mostra que ela não é só uma fada super massa, assim, super poderosa e inabalável, sabe? Ela, em um momento dela com a Bloom super vulnerável, ela mostra assim que ela é sensível como todas as outras e que ela sente tudo que tá acontecendo ali ao redor dela. Eles conseguiram fazer com que ela não fosse uma personagem quadrada, né? O que seria muito fácil pela posição de liderança que ela tem, por ser mais velha também, por não ser o foco da série, né? E eles podiam ter deixado ela sendo realmente uma personagem mais quadrada, mais limitada, mas eles fizeram essa expansão do lado emocional dela e isso trouxe uma sensibilidade muito grande para o enredo inteiro, sabe? Refletiu não só nela, mas foi bem além. E isso eu acho que foi um ponto muito positivo quando eles tentaram trazer realmente essa profundidade de alguns personagens da Dowling, da Bloom, da Stella, do Sky, que pena que eles não conseguiram fazer com os demais personagens, mas aqueles que eles fizeram realmente eu acho que deu muito certo. Fez com que os personagens tivessem várias nuances de personalidade e de sentimentos. Outra coisa que a série fez muito bem e deixou bem redondinho foi o próprio arco dos queimados. A gente passa o tempo todo se perguntando quem são essas criaturas, o que motivam elas, se elas foram criadas, se elas simplesmente surgiram, desde quando elas existem. E no final a gente até que consegue alguma dessas respostas, mas não todas, assim, ainda acaba sendo um ponto que foi deixado para ser explorado melhor numa possível segunda temporada. E outra coisa que o arco dos queimados provoca é uma ligação entre todas as ações que aconteceram no passado e as que estão acontecendo agora no presente e as que provavelmente vão acontecer no futuro, porque eles causaram muita confusão, muita destruição, guerra, batalhas, mortes e eles ainda estão fazendo isso agora. Então eu achei que isso foi uma motivação muito legal para ligar todos os fatos do passado com o presente e fazer com que a gente visse que tem uma unidade dramática na trama, sabe? E eu achei que foi muito bem feito. E agora vamos para as nossas considerações finais de Fate, a saga Winx. O que eu achei foi que eles deixaram um terreno muito bem preparado para uma possível próxima temporada e deixaram vários pontos ali para serem explorados. Por exemplo, essa coisa da magia ancestral que a Dowling
outra personagem, eu não vou falar, porque senão vai ser muito spoiler, quem assistiu vai saber de quem eu tô falando. Elas conversaram sobre isso, sobre essa chama do dragão que a Bloom tem. E ela evoca uma magia que era muito antiga. E eu acho que isso pode ser muito bem explorado em uma próxima temporada, para a gente saber um pouco mais sobre essa magia antiga, da onde vêm os poderes da Bloom e principalmente da onde vêm os pais dela, que pode ter uma relação do porquê ela é tão poderosa assim, né? A gente não sabe quem são os pais biológicos dela. E até ali a reconfiguração da escola, porque nos últimos 20 minutos, o sexto episódio, o último, tem toda uma mudança no universo, a gente finalmente entende o que está acontecendo, os pontos se encaixam, e quando as personagens principais voltam para a escola, tá tudo completamente diferente, sabe? Eu tô muito ansiosa para saber como é que vai ficar o universo das Winx agora, com toda essa mudança que ocorreu no fim. Pois é, eu achei que eles foram muito espertos, né, a equipe que fez a série, porque ao mesmo tempo que eles fecharam todos os buraquinhos da primeira temporada, eles deixaram muitas coisas para serem resolvidas numa possível segunda. E até o momento da gravação desse podcast, uma segunda temporada ainda não tinha sido confirmada, existem alguns rumores, mas talvez uma coisa que esteja pesando bastante a decisão da Netflix é que teve muita resposta negativa do público, mas assim, o que eu acho é que essas pessoas reagiram tão mal à série porque elas estavam esperando que fosse realmente uma adaptação fiel do desenho. Só que se fosse uma adaptação fiel do desenho para a série, seria uma série infantil também. Então, eles mudaram alguns aspectos da trama para amadurecer um pouco a história, para trazer elementos mais adultos, mais sombrios. Então, ele é um resultado final muito legal, muito massa. Só que a gente tem que entender que é uma proposta diferente é uma proposta diferente do desenho, sabe? Então, talvez justamente essa questão desse impasse com as respostas mistas do público tá fazendo com que a Netflix atrase uma possível confirmação de segunda temporada. Mas eu acho que o resultado final foi ótimo. Eu acredito que eles tenham jogado muito com essa questão do poder de barganha com a nostalgia dos fãs, porque quem está assistindo agora a série Fate são, em sua maioria, pessoas que eram crianças na época do desenho e assistiam desenho, né? Então a gente cresceu com aquela história, a gente cresceu com várias referências culturais ao Winx, então agora a gente quer ver a série para ver como seriam os personagens nesse outro universo. Então eu acho que isso foi uma jogada assim bem boa e que atrai bastante a nossa geração, né? Sim, agora vamos ver o que vem por aí. A Netflix ainda não confirmou uma segunda temporada e os rumores dizem que ela está aguardando para ver quais vão ser as repercussões agora dessa primeira temporada de Fate. E neste podcast somos bairristas mesmo e esperamos que a segunda temporada seja confirmada logo. Durante o período de edição deste podcast, a Netflix anunciou que Fate, a saga Winx, terá uma segunda temporada, com 8 episódios, em média 1 hora cada. Mais novidades sobre personagens que devem ingressar na série serão divulgadas em breve. A Netflix também informou que as gravações devem iniciar no fim deste ano na Irlanda. Uma data para a possível estreia ainda não foi divulgada. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Marco Burchade e ele foi roteirizado por Caroline Guarnieri e Maria Eduarda Welter. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.